gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia, mais um encontro nesta sala de leitura, sala essa que nós abrimos todos os dias, normalmente às 5h57 da manhã, só quando tem algum imprevisto aí que a gente muda o horário, mas todo dia a gente está aqui. É um plano anual, é um plano bíblico, onde nós todos em um ano teremos conseguido ler a Bíblia inteira. Então, se você está chegando por aqui hoje, saiba que esse plano não começa hoje. Esse plano começou no 1º de janeiro desse ano. Hoje nós já estamos no número 287, tá? Então serão 365 dias. Hoje já estamos no número 287. Então você tem duas opções. Você pode seguir daqui para frente. Quando concluirmos, você continua resgatando a partir do primeiro dia ou desde o primeiro dia, ou você pode ir acompanhando a leitura do dia e resgatando algumas passadas já, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, isso nos ajuda a que o YouTube entenda que o assunto é relevante. Dê o seu like, sempre comente, deixe o seu nome, de onde você nos acompanha, isso também ajuda muito, tá bom? Vamos fazer a nossa oração e vamos iniciar a leitura de hoje. Estamos lendo Ezequiel e hoje será a partir do capítulo 6. Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu e por mais uma vez o Senhor proporcionar esse encontro maravilhoso com estes meus amigos, com estas minhas amigas do clube de leitura. Posso até dizer que é uma família. Formamos uma família, afinal de contas, a grande maioria aqui já está há um bom tempo. E uma boa parte também desde o ano passado. Nos encontramos todos os dias, alguns há mais de um ano, outros pouco menos de um ano. Isso é maravilhoso, Senhor. É a família de Cristo, são pessoas que se encontram aqui com um único interesse: ler a Tua Palavra. Não estamos olhando para a Palavra com interesse denominacional, institucional. Não estamos olhando para a palavra na leitura deste ano, nem com interesse próprio, que seria aí um devocional, onde nós estaríamos escolhendo alguns versículos para aplicarmos na nossa vida de uma forma devocional. Não, esse ano nós estamos com o objetivo de entender os textos, de entender a Tua Palavra, de conhecer a visão ampla do que está registrado nos livros sagrados. Então, nos ajude, Senhor, em mais uma leitura, aí completando, como se fosse um quebra-cabeça. Hoje nós vamos encaixar mais uma peça. Louvado seja o Teu nome. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Abre aí a sua Bíblia também, em Ezequiel 6. Maravilha. Ezequiel, capítulo 6, versículo 1. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção aos montes de Israel e profetiza contra eles. Quando fala aos montes de Israel, é uma forma de falar também de toda a terra de Israel, porque é um lugar montanhoso, né? Principalmente naquele tempo, tinha muitas montanhas. Hoje algumas já foram derrubadas, né? Ou escavadas, enfim, já se tornaram planícies, mas era uma região muito montanhosa. Então, quando ele disse: vira sua face para Israel em direção aos montes, em direção a toda a terra, mas também literalmente o que virá aqui é uma profecia sobre os montes, porque nesses montes, nessas montanhas, as pessoas estavam subindo para fazer adoração a outros deuses, né? Então, é uma profecia que fala sobre todo o território, mas também contra essas práticas abomináveis que aconteciam nos montes. Versículo 3. E diz: Vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos rios e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei uma espada sobre vós e destruirei os vossos lugares altos. Então, para toda a terra, montes, colinas, vales e rios, ou seja, toda a terra. Eu vou trazer destruição para toda a terra. Versículo 4. E os vossos altares serão assolados, porque eles levantavam altares nos montes. E vossas imagens serão quebradas, e derrubarei os vossos homens mortos diante dos vossos ídolos. Eu colocarei as carcaças mortas dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. Isso seria uma prática de abominação, né? Jamais poderia pegar um homem morto e colocar no altar do Senhor. Isso seria uma prática de abominação. Então, o que ele está falando aqui é que vai realmente tornar abominável os lugares onde eles santificaram, né? Entre aspas. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão devastadas, e os lugares altos serão assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos sejam quebrados e cessados, e as vossas imagens possam ser cortadas, e as vossas obras abolidas. E os mortos cairão no meio de vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Ainda assim, eu deixarei um remanescente, para que tenhais alguns que escaparão da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas regiões. E aqueles que escaparem de vós, se lembrarão de mim entre as nações, para onde forem levados cativos, porque eu estou quebrantado com o seu coração indecente, que se afastou de mim, e com seus olhos que vão se prostituindo após os seus ídolos, detestarão a si mesmo, por causa das maldades que cometeram em todas as suas abominações. E saberão que eu sou o Senhor, e que não tenho dito em vão que faria este mal a eles. Assim diz o Senhor Deus: bate com a tua mão e marca com o teu pé e dize: ai, por todas as más abominações da casa de Israel, porque cairão pela espada, pela fome e pela peste. Aquele que estiver longe morrerá da peste, e aquele que estiver perto cairá pela espada, e o que remanescer e estiver sitiado morrerá de fome. Assim eu cumprirei a minha fúria sobre eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus homens mortos estiverem entre seus ídolos, ao redor de seus altares, sobre toda a colina alta, em todos os topos dos montes, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde ofereciam doce sabor a todos os seus ídolos. Assim eu estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, sim, mais desolada do que o deserto, que fica em direção a Dibla. Em todas as suas habitações, eles saberão que eu sou o Senhor. Vamos para o capítulo 7. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: também tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, à terra de Israel. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e eu enviarei a minha ira sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e te recompensarei sobre todas as suas abominações. E meu olho não te poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei os teus caminhos sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal somente, eis que vem. O fim vem. Ele te observa, eis que vem. Amanhã vem para ti, ó tu que habitas na terra. Vem o tempo, o dia da tribulação está perto, e não novamente o som dos montes. Agora, em breve derramarei minha fúria sobre ti,
e cumprirei minha ira sobre ti, e te julgarei de acordo com os teus caminhos, e te recompensarei por todas as tuas abominações. E o meu olho não te poupará, nem terei pena. Eu te recompensarei de acordo com os teus caminhos e as tuas abominações que estão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor que te fere. Versículo 10. Eis o dia, eis que vem. Amanhã já se foi, a vara floresceu, o orgulho brotou. A violência se levantou em uma vara de perversidade, nenhum deles permanecerá, nem sua multidão, nem da sua multidão, nem de nenhum dos deles, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, o dia se aproxima. O que compra não se alegre, nem o vendedor lamente, porque a ira está sobre toda a sua multidão. Porque o vendedor não retornará aquilo que é vendido, embora ainda estejam vivos, porque a visão está tocando toda a sua multidão, que não retornará. Nem ninguém se fortalecerá na iniquidade de sua vida. Tocarão a trombeta para deixarem tudo preparado, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira está sobre toda a sua multidão. A espada está fora, e a peste e a fome dentro. Aquele que estiver no campo morrerá com a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o devorarão. Mas aqueles que escaparem deles, escaparão. E estarão nos montes, como pombas dos vales, todos eles gemendo, cada um por sua iniquidade. Todas as mãos ficarão débeis, e todos os joelhos ficarão fracos como água. E eles também cingir-se-ão com pano de saco, e o horror os cobrirá. E a vergonha estará sobre todas as faces, e a calvície sobre todas as suas cabeças. Eles lançarão sua prata nas ruas, e o seu ouro será removido. Sua prata e seu ouro não serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não satisfarão suas almas, nem preencherão suas entranhas, porque isto é a pedra de tropeço da sua iniquidade. Quanto à beleza de seu ornamento, ele a pôs em majestade, mas eles fizeram as imagens das suas abominações e das suas coisas detestáveis. Portanto, eu a pus longe deles. E eu a entregarei nas mãos dos estranhos, por presa, e aos perversos da terra por despojo, e eles a poluirão. Minha face eu também desviarei deles, e eles poluirão meu lugar secreto, porque os ladrões entrarão nele e o contaminarão. Você sabe que o lugar secreto aqui, nesse tempo, nessa dispensação, era onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, né? Primeiro no pacto mosaico, no Sinai, o Senhor ordena que construa um tabernáculo, uma tenda. No tabernáculo, no Santo dos Santos do tabernáculo, foi colocada a arca e ali a presença do Senhor habitava, morava ali. Depois Davi tem a ideia, né, o sonho de construir um templo. Salomão constrói o templo e o Santo dos Santos também no templo. Então, o que o povo achava? O povo achava o seguinte: Deus nunca vai sair daqui. O povo achava que eles estariam seguros ali, porque o templo é o lugar onde morava a presença do Senhor. Jamais Deus se retiraria dali, jamais aconteceria aquilo que os profetas estavam falando. Alguns pensavam, né? Mas, versículo 22, minha face eu também desviarei deles, e eles poluirão meu lugar secreto, porque os ladrões entrarão nele e o contaminarão. Então, Deus está dizendo aqui que nem o templo seria poupado por causa das abominações deles, inclusive dentro do templo. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. O que eles estavam fazendo dentro do templo. E a presença do Senhor vai se retirar do templo. Ao longo do livro a gente vai ver isso. No próximo capítulo nós já vamos saber quais as abominações estavam acontecendo dentro do templo, as escondidas, né? Ninguém sabia que o sacerdócio estava todo corrompido, como infelizmente hoje em dia, né? Alguns dizem, o que acontece do altar para trás, vocês não precisam ficar sabendo, não se importem, é problema nosso. Pois é, muita coisa acontece do púlpito para trás, né? Do altar para trás, alguns chamam de altar, né? Apesar de hoje em dia não existir mais altar. Nas salas secretas, né? Ninguém sabe o que acontece.
Pois bem, Deus sabe, e por isso naquele tempo ele disse que iria virar o rosto, não olharia mais para o templo. Versículo 23. Faze uma corrente, porque a terra está cheia de crimes sangrentos e a cidade está cheia de violência. Portanto, eu trarei o pior dos pagãos e eles possuirão suas casas. Eu também farei a pomba dos fortes cessar e seus lugares sagrados serão contaminados. A destruição vem e eles buscarão a paz e não haverá nenhuma. Dano virá sobre dano e rumor haverá sobre rumor. Então, eles buscarão uma visão do profeta, mas a lei perecerá do sacerdote e o conselho dos anciãos. O rei lamentará e o príncipe se vestirá de desolação e as mãos do povo da terra serão incomodadas. E eu farei a eles conforme seu caminho e de acordo com seus méritos eu os julgarei e eles saberão que eu sou o Senhor. Agora vamos ver aqui as abominações do templo. E sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim. A mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Então eu contemplei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como a aparência de brilho, como a cor de âmbar. E pôs a forma de uma mão, e tomou-me por um cacho da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me mostrou, nas visões de Deus, para Jerusalém, a porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca o ciúme. Então, a gente vai ouvir falar muito sobre isso daqui para frente, a imagem do ciúme, que provoca o ciúme, diz respeito à idolatria, tá? Idolatria. Deus é um Deus ciumento, né? Ele ordenou que adorasse somente a Ele. Então, é como esses quadros que tem aqui atrás, né? Isso aqui não representa de forma alguma idolatria, tá? Isso aqui, esses quadros são de figuras, de reformadores, de quadros que têm significados para mim, mas jamais que diz respeito à idolatria. Eu não estou idolatrando nenhum desses aqui, ó. Nenhum desses aqui está acima de Deus. Eu já até falei para vocês uma vez que eu não concordo com todos, com tudo que todos falaram, né? Aliás, tem alguns aqui que eu concordo com tudo, né? Que são personagens da Bíblia, tá? Da Bíblia. A exemplo de Paulo e de Pedro, escrevendo aqui as suas epístolas, né? Representa, né, gente? Paulo e Pedro, né? Agora, por exemplo, aqui, ó, Tomé. Eu tenho um quadrinho aqui, ó. Tem um grande significado para mim isso aqui, ó. Tomé tocando no lado de Jesus. Então tem um significado. Não é idolatria. Significados, certo? Agora, por exemplo, João Calvino foi um grande reformador. Eu concordo com tudo que ele falou? Não, mas com muita coisa. Jacob Armínio foi aluno de João Calvino. E em um dado momento ele discordou do que a escola de João Calvino ensinava. E ele defendeu as suas teses, das quais algumas eu concordo. Não todas. Lutero, que pregou a tese, né? Na porta da igreja. Isso aqui é uma inspiração, não é idolatria. Mas no templo eles tinham imagens de idolatria. O Deus Sol, enfim. Isso provocava ciúmes em Deus. Como que pode eles, dentro da casa do Senhor, do templo, estar adorando a outros deuses? Estar levando para dentro do templo a adoração de outras religiões, o sincretismo religioso que acontece hoje. Hoje, alguns objetos de adoração de outras religiões são colocadas dentro do ambiente de um culto supostamente evangélico. A mesma água benta que é apresentada no catolicismo, muitas vezes a água também é apresentada como um objeto de poder em um culto religioso de uma igreja evangélica. A
água é a mesma, tá? O objetivo é o mesmo. Transferência de poder, sendo que o poder é do soberano. O poder não é transferido para a água, né? Enfim, muitas outras coisas acontecem aí. Muitas outras coisas. Objetos de idolatria, adoração de arca de aliança, estender mão para cajado, manto, enfim, um monte de coisa aí. Então essas coisas estavam acontecendo no templo, em uma proporção diferente, claro, né? Como era no tempo deles. E o Senhor viu isso. O Senhor, através de uma visão, mostrou para Ezequiel o que estava acontecendo. Ezequiel, vamos dar uma olhadinha. Eu vou te transportar para você ver o que ninguém está vendo. Vamos lá? E a gente vai junto, né? Através da leitura. Versículo 4. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali. Então a glória estava ali no templo, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então ele me disse: Filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte, e eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme na entrada. E ele disse, além disso para mim: Filho do homem, vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário? Eles estão colocando outros deuses no meu santuário. É para eu me afastar daqui mesmo. Mas vira-te ainda novamente e tu verás maiores abominações. E trouxe-me à porta do átrio. E quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me: Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse: Entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim, eu entrei e vi. E eis toda forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. Cheio de imagens de todos os deuses, todos os ídolos que o povo lá fora adorava, trouxeram para dentro. Versículo 11. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jaazanias, o filho de Safã. E com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Então, cada homem queimando incenso aos seus deuses variados, né? Dentro do templo do Senhor. Então ele me disse: Filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, quando ninguém vê? Cada homem nas câmaras de suas imagens? Pois eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ele também me disse: vira-te ainda novamente e tu verás maiores abominações que eles fazem. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estavam em direção ao norte, e eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. Esse chorar por Tamuz era um ritual babilônico, onde marcava a descida de um morto. Quando a pessoa morria, os babilônicos choravam por Tamuz, para receber esse morto, marcavam a descida do morto. Então, as mulheres que vinham perdendo seus homens por causa da guerra, estavam chorando por Tamuz. Versículo 15. Então, ele disse-me: tu viste isso, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente e tu verás maiores abominações do que estas. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que a porta do templo, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com as suas costas voltadas para o templo do Senhor e com as suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Viraram as costas para o templo
e estavam adorando o sol. Coisa abominável. Versículo 17. Então ele me disse: tu vi isto, filho do homem? E isto é uma coisa leve para a casa de Judá? Que eles cometam essas abominações que cometem aqui? E aí, Ezequiel, você acha que é leve o que eles estão fazendo? Porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a ira. E eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Pôr o ramo ao seu nariz era uma expressão idiomática para falar sobre desprezo, né? Eles me desprezam. Portanto, eu também trarei com fúria, o meu olho não poupará, nem terei pena. E embora clame aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Bom, a gente continua amanhã. Vamos ver mais abominações e como que isso vai se resolver. A presença do Senhor vai sair do templo. E nós vamos ver como isso aconteceu e até que seja falado da instituição da nova adoração, né? Como nós já falamos na visão panorâmica. Um abraço de fé e força. Vou ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.